Eu sou o Marco Antônio Fera, esse aqui é o meu canal Pretinho Mais Que Básico. A nossa cara preta em todo espaço, em todo lugar. Se inscreve no canal, curte, compartilha esse vídeo e deixa um comentário porque o tema de hoje é polêmico. Ele tem as declarações mais polêmicas, abusivas e violentas. Ele é o homem que quer dirigir um país onde a diversidade impera. Negros se empoderaram, mulheres se empoderaram, o movimento LGBTQIA se empoderou e hoje todos nós temos voz. Eu acho que vai ser um pouco difícil nos calar. Muito sangue já rolou para que a gente chegasse em 2018 no lugar onde estamos. Caminhamos tanto para frente que hoje ele quer fazer a gente retroceder 50, 60, 100 anos atrás. O moralismo, a hipocrisia impera. O que Bolsonaro vai fazer com homens negros e com mulheres negras? Você quer saber? Continua nesse vídeo. Hoje a gente vai bater um papo com Jéssica Vieira. Fernando Freitas. Jéssica, fala um pouquinho de você pra gente. Sou a Jéssica, sou orientadora pedagógica de uma escola na rede municipal de Sorocaba. Estou na educação há 10 anos, pedagoga pós-graduada em cultura, literatura e ensino de artes. Eu sou Fernando, nascido em Jandira, na periferia de São Paulo, nascido num bairro todo pardo, filho de uma família retirante, que veio principalmente do Piauí, e entrei na Universidade Federal, a partir da expansão do ensino, professor concursado do estado e afastado para fazer um mestrado onde estudo camponeses dentro da UFSCar, Sorocaba. Por que Bolsonaro representa uma ameaça à nossa vida, à nossa existência? Só ser mulher nesse governo que está se desenhando aí pela frente já é difícil. Ser mulher negra é uma problemática importante. Tem uma questão importante, que nós tem que pensar justamente pelo fato das pessoas falar que ele está usando esse discurso, mas esse discurso não vai refletir na política pública. A história mostra para nós que não é bem assim, Normalmente quando a pessoa tem um discurso de ódio, é racista, é homofóbico, é lesbofóbico, tem a transfobia na fala dele, reflete diretamente nas políticas dele, Foi assim na Turquia. O extermínio dos nossos corpos, já acontece. E quando esse candidato ele fala de acabar com as cotas, ele fala de vitimismo, ele quer fazer nosso extermínio intelectual também. Ele quer fazer com que a gente acesse menos o ensino superior, as políticas afirmativas e que esses espaços sejam de quem sempre foi. Você tinha um candidato lá que prometeu uma política violenta, as pessoas não acreditavam que ele ia fazer essa política violenta, mas quando ele chegou no poder, ele fez essa política violenta. Então é difícil você acreditar que o candidato Bolsonaro não vai fazer uma política violenta contra os corpos negros, sendo que não só ele, como o vice dele, tem declaração racista dia sim, dia não na mídia. Quando ele nos nega o direito a compreender a nossa cultura, a nossa ancestralidade, dizendo que não vai demarcar 1 centímetro de terra nas áreas quilombolas, ele está dizendo que nós não podemos ser protagonistas da história, embora nós que sejamos os criadores da história. Isso já nos foi negado durante, tudo que a gente conhece aí. Vai nos negar também essa continuidade, E com isso, esse encontro que a gente tem com a ancestralidade e com as nossas raízes, sejam de linguística, de religião, histórico e cultural, é muito complicado, é um problema muito sério. Vai afetar diretamente o nosso orgulho, a nossa majestade, nosso direito de ocupar alguns lugares que nós conseguimos. Eu sou aluna para a Uni, entrei pelo sistema de cotas, mudei bastante a situação da minha família, da minha vida, assim como muitas colegas também na minha situação. Além disso, você tem 2 pontos fundamentais, Um é o extermínio da população negra, ou seja, a cada 100 jovens assassinados, 71 são negros. Então você tem uma política que já é violenta com o negro. E quando você coloca um candidato que fala a todo momento que vai aumentar a política de extermínio, que vai aumentar a repressão, vai aumentar contra quais corpos? Que pessoas são essas que vão aumentar? A política de encarceramento é outra coisa, Então, 53% da população se declara negra e no cárcere está 64% dos negros no cárcere, ou seja, você tem uma política de encarceramento da população negra. E você tem um político falando que vai encarcerar mais ainda, Não resolveu, porque não aumentou, a questão de segurança, as pessoas não estão se sentindo mais seguras, e você está falando novamente que você vai encarcerar mais para resolver esse problema, Então acho que são 2 questões aí que tem que ser pensadas, principalmente pela população negra, que às vezes o cara, não, eu sou negro, mas eu não estou nesse perfil de empobrecido. Mas, de fato, quando você tem uma política racial, uma política
racista, você implica na vida de todos os negros, né? Vocês conseguem vislumbrar e dizer, desenhar qual é o modelo de sociedade que Bolsonaro deseja? Uma pessoa, para se reconhecer enquanto indivíduo, ela precisa então estar contemplada em 3 esferas. Basicamente, a esfera do amor, a esfera do direito e a esfera da estima social. A esfera do amor é a principal esfera, o amor mais básico, objeto, mãe, família, né? A esfera do direito, ou seja, se me reconhecem no meu direito, logo eu me reconheço também enquanto sujeito. E a estima social é como eu sou visto dentro de um grupo, né? Nas sociedades antigas, era como eu era visto numa casta, e hoje individualmente. Nesse discurso de violência que você falou, nesse discurso de ódio, isso ele assina embaixo, né, e retira alguns direitos, retira uma vontade de ser, deixa a população negra fragmentada, o que é mais fácil de controlar e mais fácil de punir também depois. Eu entendo que o Bolsonaro, ele usa desse mito que foi desvendado, já que não existe democracia racial brasileira, justamente para trazer uma sociedade que nega a democracia para os negros, né? Nega a democracia para as mulheres, nega a democracia para os LGBT, justamente no sentido de falar, ok, é a opinião da maioria, que ele chama de maioria, que não necessariamente é a maioria. Se a opinião de alguns suprime a identidade, suprime as relações sociais das outras, isso não é uma democracia, né? Não existe democracia sem combate ao racismo, não existe democracia sem combate ao preconceito contra os LGBT, não existe democracia sem que as mulheres tenham direitos iguais aos homens. Como é que a classe trabalhadora apoiava os nazistas, né? Mais ou menos que a gente tenta entender agora, né? Como é que a classe das pessoas negras conseguem apoiar esse candidato? Justamente pela supressão desses direitos. Isso também é uma forma de violência, porque quando eu falo que o negro é vitimista, quando é mimimi, quando existe essa violência no diálogo, essa violência na fala, eu transmito isso para uma possibilidade de uma violência física. E qual é a violência física que esse candidato defende? É a tortura. E a tortura, ela não precisa ser só tortura física, ela pode ser a tortura moral também, né? Que te minimiza enquanto sujeito. Ele fala do pior tipo de tortura, né? Que é a tortura física. Quando os quilombolas vão lá no judiciário e falam, o Bolsonaro me ofendeu, o judiciário responde, não ofendeu não. Isso é uma opinião. Isso é uma opinião, então, é justamente porque o racismo é estrutural, ele está presente, e quando a pessoa lá que está dentro dessa estrutura, ela fala, não, ele está brincando, é justamente porque esse racismo estrutural está nela também, né? E é natural você contar piada sobre negro, né? É naturalizado, você pode contar uma piada sobre negro no bar do seu bairro, você pode contar uma piada sobre negro no judiciário, você pode contar num palco, na televisão, natural, no stand-up, como é, né, o humor brasileiro, o humor de alguns lugares, que é natural, piada contra negro, mas tem coisa mais tosca de que fazer uma piada com quem já é oprimido. Bolsonaro não tem propostas. Bolsonaro apresenta ideias reversas ao direito da existência. Ele se popularizou. O que isso revela pra gente? Ontem eu li uma declaração desse candidato dizendo que na época dele gordinho era piada, era, enfim, brincadeira, e agora o gordinho vai lá e chora, né? Eu tenho bastante crianças com distúrbios alimentares severos, porque não se aceitam crianças de 9, 10 anos, né? Esse discurso, quando ele for... hoje a gente, né, voltando, as pessoas já acham super engraçado, autêntico, esse discurso ele vai poder ter uma força de ser validado. Como disse, do maior cargo da nação pode falar, então eu também posso, né? E então a gente corre o risco sim desse discurso ser validado. Quando você vai discutir com o eleitor, não todos os eleitores do Bolsonaro, né, mas uma parcela que é mais apaixonada por ele, não adianta você levar argumentos que você leu, que você procurou no projeto, que você vem debatendo. E ele se debate com B17 ou qualquer argumento que é um argumento infantil. Dunker, que é da psicanálise, ele fala justamente, eles estão usando um monte de argumentos infantis, que é infantilizar a política, né, que a política é algo que não pode ser infantilizada, né? A política tem que ser debatida. Traz um especialista na questão racial para debater qual política racial mais adequada. Mas não, eles trazem... o Bolsonaro nega tudo, eu não tenho proposta, mas vou escolher os melhores. Quando você diz de ideias, né, que ele não tem proposta e tem ideias, as ideias que esse candidato traz, elas parecem com aquelas ideias que a gente discute no bar depois das 2 da manhã. É um lance assim, vou acabar com as saidinhas, né? E todo mundo fica se sentindo seguro, mas isso não
é uma proposta efetiva de segurança pública. Isso, na verdade, está muito longe de ser, que a gente sabe como é o nosso sistema carcerário. E o que de fato isso reflete na nossa segurança e na nossa vida? Nada. Ele vai trazer aquela falsa sensação de que alguma coisa está sendo feita, mas só está potencializando ainda mais, né, o nosso, que nós estamos à mercê mesmo, né, de ideias muito rasas, totalmente desprovidas de planejamento, de política pública e até mesmo de inteligência. Eu ouso dizer que são ideias desprovidas de inteligência mesmo. Ele cria uma oratória, uma retórica, que a galera começa a confiar. Pô, se ele vai escolher os melhores, eu não preciso pensar, entendeu? É só eu acreditar que ele vai escolher o melhor, mas nós sabemos que não funciona assim, né? Participei de uma greve na Universidade Federal que eu estudo, né? E o Haddad era o ministro. E eu sabia que ele ia fazer uma palestra na Faculdade de Educação da USP. E eu fui lá protestar, porque nós estávamos com problemas estruturais no Ficar Sorocaba, a moradia estava sem estrutura. E eu fiz pergunta pro Haddad, eu até fui agressivo por conta da situação que eu estava, mas ele gastou ali uns 20 minutos para me explicar que era natural, porque a universidade tinha sido construída há pouco tempo, e eu tive esse debate, e eu sempre fui oposição a esse tipo de política educacional que não fosse mais ampla, que não fosse para todo mundo. Porém, eu imagino essa mesma situação se eu tivesse que protestar num lugar que o Bolsonaro estivesse no governo, né? O que ia acontecer com a minha pessoa? Porque ele é contra o ativismo. Será que eu vou conseguir ir para um lugar que ele vai fazer uma fala, levar um cartaz protestando contra ele? Você vai conseguir dialogar com um cara que não quer nem aparecer no debate? Futuro próximo aí, né? Nessa possibilidade muito grave dele vencer as eleições no domingo, primeiro instituir o ensino à distância, né, para as crianças pequenas. A gente sabe que nem todo mundo tem acesso à internet, mesmo que tivesse, essa nunca foi e nunca será a melhor forma de ensinar. Aliás, Paulo Freire já nos disse que a gente aprende na troca, ninguém se educa sozinho, né? Nós aprendemos juntos. Fim das universidades públicas e principalmente a castração da liberdade de cátedra dos professores, né? Porque esse candidato, ele é um defensor da escola sem partido, né? Onde os professores supostamente teriam um modelo de aula a ser dado e os alunos poderiam filmar, fazer denúncia se o professor sair daquele roteiro tratando de temas transversais, questões de gênero, questões de relações étnico-raciais, questões de diversidade e igualdade. Eu vejo um cenário muito nebuloso na educação, muito nebuloso. O que vai ser um ato de rua, por exemplo, né? Vai todos os negros lá pra rua fazer uma manifestação por conta de alguma política racista que ele tenha implantado. O que ele vai fazer? Tipo, prender todo mundo? Vai matar todo mundo? Criar alguma lei que não pode fazer protesto de rua? Eu acho que minha mãe vai ficar muito feliz de ver esse vídeo, porque ela é fã da Jéssica. Eu pensei que era fã de minha fã. E eu sou fã da Dona G. Minha mãe curte todas as postagens da Jéssica, adora o Facebook, então ela vai ficar muito feliz em ver esse vídeo. Ô, Dona G, me curte também, meu amor! Me segue! No vocabulário ocidental, não existe uma palavra que possa dar conta, por exemplo, de eu e nós. Não existe, pode pensar. No vocabulário africano existe, né? Ubuntu, eu sou porque nós somos. Vamos juntos, gente, vamos juntos. Muito obrigado se você chegou até o final desse vídeo. Um grande beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Eu sou o Marco Antônio Fera e esse aqui é o meu canal, Pretinho Mais Que Básico. A nossa cara preta em todo espaço e em todo lugar.